Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais uma entrevista aqui no nosso canal no YouTube, mais um vídeo. Hoje a entrevista é com o João Carvalho, autor de Eterno Enquanto Dure, que volta nessa quarta-feira, dia 29, né? Ou 28? 29. Quarta-feira. E aí a minissérie foi exibida em janeiro e fevereiro, né? Foram 8 episódios e agora está voltando para sua parte 2 com mais 4 episódios. Ela trouxe a história de 4 personagens de diferentes períodos de tempo, né? Estela, Lívia, calma, Lourdes e Adam. esqueci. Adam. E a gente então vai conversar um pouco sobre essa trama que está retornando com sua continuação. Eu já comecei pelo ter aceitado. Travou, né? Eu vou travado. Travou, João? Aham, mas melhorou. Pode continuar. Ah, tá. Eu percebi que o negocinho tinha marcado ali que estava travando. Então, a gente vai então falar sobre isso. Eu agradeço você por ter aceitado. E já faço a primeira pergunta. João, você ficou esse período fora, né, da trama. Durante esse período, você pensou muito sobre ela? Ou você está retornando agora, né, agora há pouco aos trabalhos? Como que foi esse período, digamos assim, afastado de Eterno Enquanto Dure? Desde fevereiro, março. Então, eu acho que Eterna é uma trama muito difícil pra mim. Sempre foi muito difícil, sempre foi muito complicada. Eu tava me desafiando. E naquele momento, naquele marco, quando eu transito, eu faço a transição de antes de amanheça para Eterno Enquanto Dure. É um baque muito grande, mas na minha visão era um momento de maturidade. Né? Quando eu apresentei ela como uma série que representaria muito a minha maturidade. E quando eu decidi fazer a parte 2, né, é bom deixar bem claro que foram duas questões que me fizeram decidir pela parte 2. A primeira era questões de tempo. Né? Antes da pandemia, eu estava com um tempo extremamente tomado. Eu começaria um projeto de pesquisa na faculdade de Direito, né, que eu faço. E além desse projeto de pesquisa, concurso ocorreria em junho e a minha vida estava mais corrida do que nunca. E aí eu falei, não, eu vou propor uma parte 2, porque o concurso termina em junho, a parte de pesquisa também termina em junho, e a partir de julho eu fico livre para poder exibir Eterno. Mas as questões de pandemia acabaram fazendo com que eu conseguisse, que na verdade mudasse todos os nossos planos, né? Eu fiquei de quarentena, como todos nós ficamos. E aí, no momento que eu decidi fazer a parte 2, eu também tinha um segundo motivo, que era... eu tinha a história toda formada até o 8º episódio, mas eu achava que o declínio da resolução ele ocorreria de uma forma meio abrupta, meio rápida demais. Então, assim, é uma produção que demorou 5 episódios para iniciar, para decolar. No 5º episódio, ela tem um episódio especial, e aí ela chega no ato 2 já terminando. Então ela tem 6 e 7 de ato 2 e 8, 9 e 10 de finalização. Então, na minha cabeça, de pessoa que estuda muito em relação à questão dos 3 atos, da estrutura de uma série, aquilo não estava batendo muito, né? E aí, essa segunda parte, com esses novos 4 episódios, para mim são muito importantes, foram muito importantes para isso, né? E respondendo a sua pergunta rapidamente, né, sobre se eu fiquei pensando muito sobre ela, então, eu tive muitos problemas em relação a ela. Você pensa que você tem um planejamento, eu tinha um planejamento de terminar ela no 10º episódio, e simplesmente esse planejamento muda por completo porque você propõe uma segunda parte, né? E aí eu tive muitos problemas, demorei muito para chegar numa solução, mas eu reescrevi do zero umas 4 vezes a sinopse da parte 2, até que eu cheguei num consenso comigo mesmo de como funcionaria. Eu falei, não, acho que eu vou fazer uns episódios menores, com menos número de páginas, para ver se eu consigo me estimular, e de fato foi o que ocorreu, né? O primeiro e o segundo episódio tem uma quantidade de cenas menores do que os dos últimos episódios da parte 2 que vocês vão ver, e aí eu precisei buscar apoio e auxílio em outras produções, em leitura, em imaginar produções futuras que eu faria, em séries, em filmes, para conseguir me reconectar. Eu precisei me reconectar, então agora que realmente eu voltei com tudo para a produção dela. Inclusive, então, pegando já o gancho,
que produções, né, que você se inspirou, pesquisou, enfim, que foram a sua base para a segunda parte, que não tinham sido na primeira? Então, eu tava assistindo, eu não sei se a pronúncia certa é essa, mas eu tinha iniciado uma série que se chamava A Million Little Things, ou A Million Little Things, eu não sei qual das duas pronúncias é a Tá correta. certo, tá certo primeiro, Lilian. Então, eu comecei a assistir ela, eu achei interessante, eu achei ousado. Eu achei ousado porque você apostar numa série que é excentricamente dramática é complicado. Né? Você apostar numa série que é só drama e os arcos e as resoluções são todas baseadas no drama. Então você precisa conquistar muito com os personagens para conseguir manter ela. E aí eu achei aquilo muito interessante. Falei, peraí, eu acho que eu posso, eu consigo. Porque a primeira parte ela tem muito suspense, né? Ela tem algumas cenas de ação, né? De Até Enquanto Dure, apesar de ser uma Uhum. trama essencialmente dramática por conta do drama principal, né? Mas eu falei, não, eu acho que eu vou apostar nesse drama, nesse inimigo interno que a gente fala, esse inimigo invisível, nessa parte 2, né? Não existe mais uma vilania, você não tem mais a Lourdes fazendo maldades como fez na parte 1, mas você tem a Lourdes buscando a sua própria humanidade, a sua própria essência, né? E também em Beleza Oculta. Beleza Oculta, quando eu assisti pela primeira vez, eu achei aquilo incrível, porque os inimigos eles são realmente extremamente ocultos, né? Não existe pessoas ali que façam o mal. E aí também eu achei muito interessante, Beleza Oculta é um filme, né, com Will Smith, que eu também achei muito interessante, é que ele personifica o, o, os sentimentos. Então você tem a dor personificada, a morte personificada, são pessoas que representam cada um desses sentimentos. Então esse filme, ele me ajudou muito na construção da parte 1, no quesito personificação, sabe? Do ódio, da ambição, de coisa. As pessoas eram muito personificadas. E na parte 2 ele me auxiliou de uma forma diferente. Na parte 2 ele me auxiliou é, realmente em como reconstruir a sua vida a partir de determinado evento, determinado fato. Então, quando eu entreguei a sinopse, na minha ambientação, na minha introdução, eu já citei que era A Million Little Things e é, é, Beleza Oculta, que eram as produções assim que me ajudaram Uhum. muito para a parte 2, para a construção. E da primeira parte, então, a gente viu a Lívia, né, vivida pela Morena Baccarin, um personagem muito dramática, né, e tinha muitas também as questões que a gente vê com o filho dela. Já vi, né, e sei que na segunda parte a gente vai ter também o amadurecimento dela e quando ela já vai para a velhice. Como que isso vai se dar? Como que você construiu, então, esse amadurecimento da personagem da Lívia, que é uma das personagens que eu mais gostei na primeira parte? Então, a Lívia, ela é uma mulher frustrada pelo passado, né? Pela vida que ela viveu, pelas escolhas que a vida fez com que ela tomasse, né? O caminho que ela acabou tomando. Eu acho que isso acontece muito com cada um de nós. Nem tudo que a gente quer na nossa vida acontece da forma que a gente deseja. E depende muito da forma que nós vamos reagir a isso. Eu acho que a Lívia ela reagiu de uma forma muito diferente às situações da vida dela e criou uma certa maturidade. Então é uma dificuldade de lidar com a mãe, que logo nas primeiras cenas já é mostrada, né, da parte 1, com a Ana. É uma dificuldade de lidar com o filho, com todos os problemas do filho, porque ela não conseguiu sair da adolescência de fato da forma que ela gostaria de ter saído. Então, é muito interessante você ver que há uma evolução do primeiro episódio já para o oitavo da parte um e que isso vai acontecer com mais firmeza graças a essa estratégia, essa proposta que eu entreguei de colocar ela na fase, né, mais velha. Então a gente vai dar um salto gigantesco ao futuro. Eu fiz isso com a Lourdes durante a série inteira, a minissérie, a parte um, e vou fazer mais firme agora na parte 2, né? Então eu acho que essa evolução da Lívia tem muito a ver com aceitação. Aceitação de que a vida não pôde até aquele certo momento ser da forma que ela quis,
mas daqui por diante pode ser de uma nova forma, né? E ela tem muito essas camadas, a Lívia tem muitas essas camadas. A gente de fato não consegue entender muito bem o que é esse futuro, esse presente, na verdade, que ela gostaria de estar vivendo. Que ao mesmo tempo que ela gostaria de ser uma bióloga, viajar o mundo e tudo mais, ela também gostaria que o pai do filho dela tivesse enfrentado aquilo ali, tivesse criado aquele filho junto com ela. Então, qual é a vida que a Lívia queria ter de fato? Era a vida ao lado do amado, do cara que ela sempre amou, ou era ter vivido aquilo tudo? Eu acho que isso que é o interessante dela, essa maturidade, porque enquanto todos os outros abriram mão de qualquer coisa pelo amor, ela fez justamente o contrário, né? Ela abre mão do amor e abre mão do sonho. E isso acaba transformando ela numa pessoa extremamente rancorosa, mas isso muda com o decorrer da série, como todos os personagens. Muito importante que você falou, né? Abrir mão do amor. Quem não abriu, né? No caso, teve, né? Ficou com. Foi a Estela. E depois o Heitor, né, se suicidou. Isso criou, assim, muita coisa, né, dentro da cabeça dele. O que a gente pode esperar junto da personagem base? Então, a Estela é uma personagem que eu até esses dias eu uma matéria sobre isso. A Estela é uma personagem extremamente. Vocês vão entender na segunda fase o motivo dela ser. As similaridades, né? Mas a Estela é uma personagem extremamente forte. Ela é uma mulher forte, mas que consegue uma fortaleza sobrenatural, né? Que não é muito explicada, porque de fato ela é uma pessoa forte que ela passou por muitas coisas na vida. Eu acho que de fato ela se apaixonou pelo Heitor naquele primeiro momento, depois ela acaba descobrindo que não era uma grande paixão, o Heitor também não era a pessoa que ela imaginava, e aí ela fica com o filho dele, e quando ela está vivendo o seu grande amor, muito bem, feliz, grávida, ela acaba perdendo ele por uma doença também. Então, assim, a vida da Estela é uma sucessão de erros, uma sucessão de coisas. A gente sabe que no presente a Estela tem um problema, né? Um problema, adquire um problema mental, porque isso já é mostrado na produção. Então, ela tem um problema de memória, fica internada num coisa. Eu acho que é super natural que isso ocorra, né? A depressão na Estela é super natural que ocorra. Não acho que a Estela seja uma personagem ambiciosa que tenha sido uma vontade dela se tornar o que ela se tornou, carregar consigo o que ela carrega, a cruz que ela carrega. Não acho que tenha sido intencional da parte dela. Mas o mundo, o universo fez com que ela chegasse a isso. O Felipe morre. E a única mulher que poderia assumir tudo aquilo, toda aquela herança é a própria Estela. E aí ela entra naquela situação e tem que enfrentar. Então acho que ela também tem essa coragem, vocês vão ver logo no primeiro episódio, que ela tem essa coragem de enfrentar os seus desafios, mas vocês vão ver a volta de Doroteia, né, que era a governanta da família do Heitor e tudo mais na segunda parte, e vão ver como de fato é muito relativa a relação das duas e como o ódio também pode garantir um espaço nessa segunda parte, né? Porque nem todo mundo perdoa e a gente tem personagens tentando se reconstruir sua vida, mas tem outras pessoas que simplesmente nunca vão perdoá-los por conta dos atos do passado. Né? Exatamente. E, desculpa, gente, o barulho do cachorro, mas, João, a gente tá falando não sei, uma reconstrução, um novo começo, né, desse personagem, um fortalecimento, né, da volta por cima, como você falou do caso da Estela. E o Adam, o que a gente pode esperar dele? Também vai ter do Adam esse novo começo, um recomeço? Sim, o Adam é um personagem que eu amo muito escrever, né? Particularmente um dos personagens masculinos que eu mais gostei de escrever até aqui. Eu acho que ele tem muita essência do Caio de Antes que o Dia Amanheça, e também tem muita essência do Gabriel, né? Que é aquele cara que é extremamente. Ele é um homem comum, ele não é necessariamente um homem muito desconstruído, mas também não é aquele tipo de pessoa que fica perdendo seu tempo dando comentários idiotas e fazendo esse tipo de comentários. Não é um homem à frente de seu tempo, é um homem que vive seu tempo. E eu gosto muito dele, e eu acho que o Adam merece um recomeço, né? O Adam teve a felicidade de ser feliz. É uma frase extrema, ele teve a felicidade de ser feliz. Ele pôde
vivenciar essa felicidade, ao lado da mulher dele, e o destino é que realmente tirou dele essa possibilidade. Ele é um homem bom, um cara que viveu muitas injustiças, mas que não tem muito problema com recomeços. Então eu acho que vocês acompanharam a morte da Magda, né, uma morte sofrida no final da primeira parte, mas eu acho que o Adam nessa segunda parte, ele realmente está disposto a se reconectar. Acontece que o Adam, vocês vão ver também que o Adam se reconecta muito tempo depois, né? Ele consegue se reconstruir, mas a reconectar os laços e os sentimentos demora um pouco. E vocês vão ter um novo romance pro Adam aí, também na segunda parte, porque de fato faz parte desse recomeço. Eu não quero ficar fazendo ele chorar as pitangas de 1980 a 2020, que é quando a diferença, né, de 40 anos de uma fase para outra. Muito bom, João. E como que, de certa maneira, pensando nesses recomeços, como que o perdão entra na história, no caso de uma maneira dos personagens, para falar um pouquinho de cada um? Então seria que a personagem vai se aproximar mais então do perdão. Então, o último episódio, ele termina de uma forma muito da primeira parte, ele termina de uma forma muito que eu gosto muito, que é com o encontro de todos na igreja, né? E eu acho que ali eu meio que deixei claro uma coisa mais religiosa, né? O perdão é uma coisa religiosa, né? Uma coisa cristã. E eu coloquei propositalmente eles dentro daquela igreja, porque ali eles iriam se reconectar, né? Era um perdão divino e buscar realmente acertar, digamos assim. O Adam, eu acho que, coitado, ele não tem nem muito o que pedir perdão, né? Ele é realmente, de todos ali, é o mais coerente, né? E realmente sofreu muito. Mas eu acho que é uma vontade de se reconectar com a verdade, né? Ele está em busca da filha. A Estela, cara, a Estela é complicado porque você pensa, por mais que ela não tenha causado diretamente o problema, ela é uma mulher que casou com o Heitor e ficou com o filho dele, que causou indiretamente o suicídio dele, né? Então, ela também sente esse crédito, esse peso, esse débito, né? Esse peso disso tudo. A Lourdes, por todo o motivo que a gente conhece. A Lourdes é uma personagem fascinante, é uma das personagens que eu mais gosto também. A Lourdes, por todos esses motivos que a gente já conhece. Então, o perdão, ele faz parte. Coincidentemente, eu acho que o episódio 5 chama Perdão, né? E a gente volta agora no primeiro episódio com Perdão Parte 2, porque é justamente isso, né? É uma vontade de pedir perdão e de ver aonde estão as coisas. Eu posso dar até um pequeno spoiler em relação a isso, mas, por exemplo, não esqueçamos de uma coisa: a Lourdes foi presa, mas a Lourdes continua mulher do Tadeu. Então ela continua tendo direitos. E como ela vai reagir ao fato de ter direitos justamente num casamento que ela armou para tê-los, né? E aí vocês também posso falar sem problema nenhum, porque isso vai ser notório para vocês logo na sinopse. O Tadeu morre logo no primeiro episódio da parte 2. E aí existe um questionamento muito grande para Lourdes, que é de aceitar ou não aquela herança. Então, eu acho que o que fica, Vitor, da questão do perdão, e eu acho que isso foi interessante, é que os golpes, de alguma forma, compensaram, né? A Estela foi herdeira e a Lourdes é herdeira. E aí é muito daquilo de tipo, cara, deu certo, mas enfim, deu certo, mas o que eu quero para minha vida? Como eu vou construir a minha vida? E às vezes é importante a gente falar que na vida é assim. Muitas vezes o golpe, a pessoa consegue dar o golpe. É assim que funciona, né? Quantas pessoas aí não dão golpe do baú, não dão golpe enfim, as pessoas conseguem. Agora, e quando elas conseguem se reconectar consigo mesmas? Elas vão precisar conversar consigo mesmas e chegar a um consenso, chegar a uma situação de se perdoar e de buscar o perdão das outras pessoas. Então, quando eu falo que o perdão é ligado a todos os personagens, porque você tem a família do Tadeu, que precisa perdoar a Lourdes pelo que ela fez com ele,
Você tem a Doroteia, que é incapaz de perdoar a Estela até um determinado momento. Você tem o Adam, que é incapaz de perdoar a sogra por tudo que ela fez, e ele vai precisar exercitar esse perdão em relação à sogra. E você tem, curiosamente, uma situação parecida com sogra que ocorreu com a Olga em relação a Lívia, e que ela também vai precisar exercitar isso. Todos esses caminhos estão entrelaçados pelo perdão. Então acho que a segunda parte, ela é um recomeço. E para recomeçar você precisa abrir mão de algumas coisas e abrir mão de algumas coisas exercitando o perdão. E é justamente nesse sentido que eu falo que a segunda parte é um teste de caráter. São situações que são forjadas por mim, seu autor, para colocar esses personagens em saia justa e ver como eles vão reagir, né, a todas as situações que vão ser colocadas. E você acha, João, que nesse teste de caráter eles passam, Então, se considerando que a gente teve até então, óbvio que a gente vai ter, senão vai dar spoiler, né? Mas tô falando, até então, passariam ou não? é complicado, né? Porque assim, você tem perfis muito diferentes, né? Eu acho que Adam passaria sem sombra de dúvidas, né? Pela forma que ele reage à vida, enfim, e como ele funciona. Acontece que você precisa primeiro se perdoar, né? E aí é que tá a questão. Se você não consegue se perdoar, você vai ser incapaz de entender o perdão do outro. Então acho que aquele que se perdoar primeiro e recomeçar a vida se perdoando, vai ser aquele que vai ter capacidade de entender o perdão do outro e reconstruir a sua vida. Sabe? É quase que uma escadinha. É primeiro o seu perdão, depois o perdão do outro. E depois a sua vida recomeçada. Então acho que vai passar no teste quem primeiro se entender, se perdoar. E aí a gente vai ver se as outras pessoas vão entender também você e vão te perdoar. Eu acho que é aí que tá. Os personagens eles foram bem construídos, diga-se de passagem, e agora eles vão ter que sobreviver com seus próprios problemas e com suas próprias questões. E já estamos então chegando ao nosso fim. Queria então, João, que você assim tentasse em, sabe, poucos segundos tentar contar, né, chamar o nosso público e mostrar o que tem de novo em Eterno Enquanto Dure Parte 2 e que vale a pena o nosso público ler, no caso, é falar assistir. Então, gente, Eterno Enquanto Dure Parte 2 é uma produção assim que tem me orgulhado bastante. Eu acho que é um final digno para a série, um final muito digno. Diga-se de passagem, foi uma trama que eu gostei muito de escrever, né? Eu acho que eu evolui muito com a Eterno Enquanto Dure. Eu sou uma pessoa que eu evoluo no quesito. Peraí, rapidinho. Eu evoluo no quesito escrita com uma rapidez. Então, às vezes, depende muito. E eu cresço durante a produção e eu já fico, meu Deus do céu, caraca, como é que eu não tive essa ideia antes? Eu acho que Eterno Quando Dura Parte 2 é de um autor mais evoluído ainda do que a parte 1, e que busca mais ainda, e que eu espero que vocês acompanhem, porque é uma trama dramática, mas extremamente tocante, que vai fazer você se reconectar consigo mesmo e entender que você é um ser humano, que tem erros e acertos, e que é preciso se perdoar primeiro, antes de viver em sociedade, com uma sociedade tão cruel que te julga tanto. E por isso que eu quero que você leia Eterno Quanto Dure, para entender um pouco sobre o mecanismo humano e quanto nós somos importantes para nós mesmos, né? Muito bonito. João, uma última pergunta. Como, né, essas palavras tão bonitas de se reconectar, da gente também se conhecer, se falta também de se perdoar. Para você, como que é isso, pensando a sua opinião, o que você vive, né, em relação às pessoas? Você acha que as pessoas precisam exercitar isso mais, ou isso já tem muito disso, ou não? Uma sociedade que não se conhece, que não se perdoa, que não perdoa, que tem, né, orgulho, né, teimosia, enfim, essas questões. Como que você vê isso hoje? Então, eu acho o seguinte: as pessoas precisam exercitar o perdão, mas em alguns pontos é muito difícil, realmente, né? Alguns pontos são extremamente complicados. Eu digo isso porque você imagina você perdoar você tá num relacionamento e aquela pessoa é uma pessoa agressiva ou foi agressiva.
e aí ela fala que mudou completamente, você perdoa. Ou uma pessoa que já cometeu um crime com outra pessoa e você vai aceitar na sua vida. Então é muito relativo, né? Nas novelas, nas séries, nas minisséries, é tudo muito mais fácil. Eu digo que é tudo muito mais fácil porque eu estava assistindo a Favorita, por exemplo, e já, ainda no início da novela, a Donatella ia encontrar com o Zé Bob. A gente tinha acabado de conhecer o Zé Bob, ela ia encontrar com o Zé Bob. E a Lara, vai com Deus, mãe, tudo bem, tá? Aproveita. Gente, na vida real, eu duvido, Vitor, se sua mãe fosse solteira, você se sentiria bem que a sua mãe vai viajar para outro lugar com um cara que ela acabou de conhecer há 2 semanas. Você não vai ficar tão assim. Então, assim, é difícil. É muito mais difícil na vida real você lidar com as coisas. Mas o perdão, ele é um bem. É uma coisa da alma, sabe? É você. O perdão não quer dizer voltar para onde se estava. Não quer dizer isso, né? Então não quer dizer que você perdoar uma pessoa, você vai viver novamente aquilo que você vivia com ela, né? E eu acho que é aí que tá essa premissa da parte 2, né? Não é ali, não é a família da Lourdes, a família do Tadeu perdoar a Lourdes, colocá-la dentro da mansão deles novamente, vivendo como a herdeira do Tadeu, tendo a melhor das vidas, porque decidimos perdoá-la e vamos trazê-la de volta para o nosso convívio. E também não é a Doroteia perdoar a Estela, né? Porque de alguma forma a Estela acabou com a vida de 2 amigos, de um menino que ela criou e do cara que ela sempre foi melhor amiga. E não ela perdoar a Estela e ser amiga da Estela e eventualmente manter uma. Ela perdoar para si. É a família do Tadeu perdoar para si. Isso não quer dizer que a Lourdes tenha que voltar para lá. Então acho que na vida real é muito disso. A gente precisa exercitar o perdão com a gente. O perdoar não é o perdoar. A gente tem que saber diferenciar isso. O desculpar é diferente do perdoar. Porque o desculpar, quando eu desculpo o Vitor, eu boto ele novamente no mesmo patamar de onde ele está. Então, se ele é meu melhor amigo e me passou a perna, e eu desculpo ele, ele vai voltar a ser meu melhor amigo no mesmo lugar, com o mesmo grau de confiabilidade. Se eu perdoo o Vitor, eu perdoo. Mas eu falo, Vitor, mas a nossa relação não tem como ser como era antes. Realmente é complicado. Eu te perdoo, mas siga a sua vida, que você seja muito feliz. Eu sempre vou estar aqui. O que você precisar pode ligar. É uma outra questão. Então acho que as pessoas precisam entender isso. Quando elas entenderem que perdoar não é voltar, perdoar não é manter, vou trazer essa pessoa para o mesmo lugar, elas vão ser muito mais felizes, muito mais tranquilas e vão saber viver a vida com muito mais facilidade. Enfim. É isso então, João. Muito obrigado pela presença, por ter aceitado, por ter contado aqui para a gente o que vai vir. E também, a parte, né, tive a oportunidade na época, mas aqui agora no vídeo publicamente. E é isso, pessoal. Na quarta-feira a gente tem Eterno Encontro do Parte 2, vai ser toda quarta, tá? Uma vez por semana, sempre às 8 horas da noite, se eu não me engano, a gente vai divulgar, às 6, mas se não me engano, às 8. João, deixe seu convite, sua despedida. Muito obrigado. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado a todos. Então, na próxima quarta-feira, vocês têm a estreia de Eterno Enquanto Dure Parte 2. O final aí, os últimos 4 episódios da série, da minissérie, que eu escrevi com muito amor, com muito carinho. E eu espero que vocês acompanhem, se deliciem, entendam e se reconstruam, né? Reconstruam sua vida. Eu acho que é um momento importantíssimo para a gente poder acompanhar Eterno, porque é um momento que a gente está vivendo essa quarentena e a gente está se autoanalisando e os nossos personagens de Eterno também vão fazer isso. Então, não percam. Muito obrigado a quem acompanhou a parte 1. Não deixem de acompanhar a parte 2. Muito obrigado ao Vitor, ao Mega Pro. E estaremos lá toda quarta-feira. Muito obrigado a todos. Tchau.